A diferença física é frequentemente percebida como uma falha por nossas sociedades. No entanto, ela constitui, na realidade, um poderoso vetor de resiliência. Através de 10 destinos, descobramos como essa vulnerabilidade corporal se metamorfoseia em uma lição sobre a nossa própria humanidade. Número 10. Karolina Kurková. Karolina Kurková reinou nas passarelas mais prestigiadas do mundo inteiro, encarnando o ideal de perfeição da alta costura. No entanto, por trás dos refletores cintilantes, escondia-se uma particularidade física singular: a ausência total de umbigo. Nascida na República Tcheca, ela passou por uma cirurgia delicada durante a sua infância para tratar uma hérnia umbilical. Essa intervenção deixou-lhe uma superfície abdominal lisa, desprovida da cicatriz natural que a quase totalidade dos seres humanos possui. Durante anos, a indústria da moda tentou apagar essa singularidade, retocando artificialmente as suas fotos de maneira sistemática, incapaz de aceitar o que considerava erroneamente uma imperfeição vergonhosa. Mas Karolina escolheu corajosamente não se submeter mais a esses padrões artificiais. Ao crescer, ela abraçou a sua diferença com imenso orgulho, tornando-se uma voz inspiradora para a autoaceitação. Ela prova, assim, que a verdadeira beleza não reside na conformidade das formas, mas na afirmação tranquila e orgulhosa do próprio corpo. Essa escolha audaciosa denuncia a hipocrisia dos nossos próprios critérios estéticos atuais. Além disso, a sua atitude questiona a legitimidade ética de um sistema que prefere falsificar a realidade a tolerar a diversidade natural. Ao expor deliberadamente a sua diferença, Kurková realizou um ato militante de reapropriação da sua própria imagem corporal. Ela transformou, desse modo, o que era considerado um defeito em uma força espiritual inspiradora para o nosso mundo contemporâneo. Número 9. Hrithik Roshan, apelidado de o deus grego de Bollywood, devido à sua presença carismática e aos seus talentos excepcionais como dançarino, Hrithik Roshan esconde uma vulnerabilidade que se tornou a sua maior fonte de orgulho. Nascido em Mumbai, ele possui uma característica anatômica única: um polegar duplo fundido em sua mão direita. Durante a infância, esse detalhe físico tornou-o alvo de zombarias cruéis, acentuadas por uma gagueira pronunciada e graves problemas na coluna vertebral. Diante de tantas provações acumuladas, Hrithik poderia ter escolhido esconder ou operar a mão para se misturar à multidão. Em vez disso, ele tomou a corajosa decisão de manter essa anomalia, transformando-a ao longo do tempo em um símbolo de sua resiliência. Hoje, seu polegar duplo aparece com orgulho na tela, nunca mais sendo escondido durante as filmagens. Através da sua trajetória, ele demonstra que as supostas imperfeições físicas não são fraquezas, mas assinaturas únicas. Seu triunfo artístico invalida, de forma definitiva, os preconceitos que cercam a normalidade corporal. Ao assumir publicamente esse traço distintivo, o ator desarma a estigmatização social que tradicionalmente pesa sobre a deficiência física. A sua abordagem prova que a identidade de um indivíduo não se constrói contra suas fendas, mas precisamente em harmonia com elas. Ele oferece um poderoso contradiscurso diante da obsessão pela perfeição física que caracteriza a indústria do entretenimento moderno, lembrando que a autenticidade de uma presença humana reside na preservação plena da sua própria singularidade. Número 8. Nong Yu-hui. Em uma aldeia remota no sul da China, um jovem rapaz chamado Nong Yu-hui possui um olhar que parece pertencer a outro mundo. Seus olhos de um azul esverdeado impressionante captam a luz de uma maneira absolutamente fascinante, brilhando no escuro como os de um felino. Desde muito cedo, seus pais e professores descobriram que Nong conseguia ler, escrever
e orientar-se na escuridão total com uma facilidade desconcertante, sem demonstrar o menor desconforto. Os especialistas suspeitam de uma forma rara de albinismo ocular ou de uma concentração excepcional de células fotorreceptoras em sua retina. Apesar da curiosidade da mídia global e das câmeras que surgiram para desvendar seu segredo, Non permaneceu um garoto muito simples, preferindo jogar futebol com os amigos a comprazer-se em sua fama efêmera. Sua história desperta em nós um profundo sentimento de admiração diante dos mistérios da biologia humana. Ela nos lembra, oportunamente, que a natureza guarda segredos deslumbrantes no fundo da escuridão, desafiando nossos padrões habituais de pensamento. De fato, o argumento científico tradicional é abalado por essa manifestação ocular inédita, demonstrando que a normalidade fisiológica é apenas um conceito estatístico e redutor. A atitude de Nong, caracterizada por uma indiferença notável em relação ao estrelato, constitui também uma verdadeira lição filosófica sobre a modéstia. Ele se recusa a transformar sua diferença em um espetáculo comercializável, convidando-nos a respeitar a sacralidade do mistério biológico humano contemporâneo. Número 7. Taylor Moll. Durante a maior parte de sua vida, a cantora e modelo Taylor Moll acreditava que a grande linha bicolor que atravessava seu torso era apenas uma simples mancha de nascença. No entanto, seu corpo manifestava constantemente reações físicas estranhas e alergias intensas, localizadas em apenas um lado de sua silhueta. Foi somente na idade adulta que ela recebeu um diagnóstico impactante: o quimerismo tetragamético. Taylor compreendeu então que havia se fundido com sua irmã gêmea no útero materno. Hoje, ela possui 2 códigos genéticos distintos, 2 sistemas imunológicos e 2 grupos sanguíneos que coabitam diariamente em uma luta interna permanente. Embora essa condição médica rara cause crises de saúde complexas, Taylor transformou magnificamente sua dualidade em uma mensagem de esperança universal. Ao compartilhar publicamente sua história íntima, ela se tornou uma figura emblemática do positivismo corporal, body positivity. Sua existência redefine os próprios limites da identidade biológica, mostrando-nos que a vida sempre encontra caminhos inesperados para se unir. Essa resiliência notável abala nossas concepções tradicionais sobre a harmonia fisiológica individual. O argumento filosófico subjacente a essa trajetória baseia-se na desconstrução da noção clássica de sujeito unitário e indivisível. Ao tornar-se a face pública de uma realidade biológica híbrida, Moll nos obriga a conceber a identidade humana não mais como um bloco monolítico, mas como um espaço de coexistência e diálogo interno permanente, onde a autoaceitação se torna um gesto político e espiritual particularmente poderoso em nossos dias. Número 6. Supatra Sazufan. Nascida em Bangkok em 1999, Supatra Sazufan teve de enfrentar, desde o nascimento, o olhar frequentemente cruel da sociedade. Acometida pela síndrome de Ambras, uma anomalia genética raríssima que afeta apenas algumas dezenas de pessoas no mundo, seu rosto e seu corpo cobriram-se de uma pelagem espessa e dourada. Apesar das zombarias incessantes de seus colegas de escola, que a apelidavam com nomes ofensivos, Supatra cresceu cercada por um amor familiar protetor que forjou nela uma alegria de viver indestrutível. Em vez de fugir dos olhares, ela escolheu oferecer ao mundo um sorriso de uma sinceridade cativante, aceitando com orgulho sua inscrição no livro dos recordes. Ao crescer, tomou a decisão de raspar o rosto, não por submissão aos padrões estéticos impostos, mas como uma escolha consciente de afirmação pessoal de sua própria feminilidade. Sua trajetória luminosa é uma formidável lição de autoestima, lembrando-nos de que a verdadeira beleza brota sempre do interior do nosso ser. Essa força de alma
transcende a dureza das normas sociais. Através do seu testemunho, ela oferece uma contribuição inestimável para a luta contra o bullying escolar e os preconceitos de aparência. Supatra prova que a resiliência não é uma mera resistência passiva diante da adversidade, mas uma transformação ativa do estigma em vetor de orgulho. Ao escolher mostrar-se exatamente como é, ela redefine radicalmente os critérios contemporâneos de dignidade e de beleza humana mais pura nos dias de hoje. Número 5. Abul Bajandar. A vida de Abul Bajandar, um modesto motorista de rickshaw em Bangladesh, mudou drasticamente na adolescência, quando pequenas verrugas começaram a invadir seus membros. Essas excrescências desenvolveram-se lentamente em estruturas pesadas e rígidas que se assemelhavam à casca de uma árvore, retirando-lhe definitivamente o uso das mãos e dos pés. Acometido por uma doença genética extremamente rara chamada epidermodisplasia verruciforme, Abul viu-se prisioneiro de um invólucro de madeira, incapaz de trabalhar ou de abraçar sua filha pequena. Em 2016, uma equipe médica dedicada realizou a proeza de operá-lo 16 vezes, removendo mais de 5 quilos de matéria para devolver-lhe a dignidade. Embora o risco de recorrência paire constantemente sobre o seu futuro, a luta diária de Abul continua sendo um exemplo comovente de resiliência humana diante da fatalidade. Sua história, marcada por um sofrimento indescritível, mas também por uma imensa esperança, prova que a vontade de viver livre recusa render-se ao peso das provações. Sua trajetória ilustra o incansável combate do ser humano contra a injustiça biológica pura. Esse confronto diário contra a deformação física grave destaca a força de alma de um homem que se recusa a deixar-se destruir pelo destino. O caso de Abul demonstra que a verdadeira liberdade não é apenas uma questão de autonomia física, mas de atitude interna perante a tragédia corporal, dando-nos assim uma poderosa lição de humildade e de perseverança existencial para enfrentarmos as nossas próprias dificuldades no dia a dia. Número 4. Stefan Bibrowski, nascido na Polônia. Em 1890, Stefan Bibrowski entrou para a história sob o nome artístico de Lionel, o Homem com Cara de Leão. Acometido por hipertricose universal, seu rosto e seu corpo eram cobertos por uma pelagem longa, sedosa e dourada. Vendido muito jovem a um empresário, tornou-se uma das atrações mais famosas dos grandes circos europeus e americanos da época. No entanto, por trás dessa aparência que causava pavor ou curiosidade mórbida, escondia-se um homem de erudição e sensibilidade notáveis. Fluente em 5 línguas, que falava com voz suave e sonhando secretamente em exercer a profissão de dentista, Stefan cativava o público com sua polidez requintada, mente ágil e grande dignidade no palco. Recusava-se a ser tratado como uma fera selvagem, conquistando-lhe o respeito daqueles que inicialmente iam para zombar dele. Sua vida extraordinária ensina-nos que a verdadeira nobreza de um ser nunca depende do seu invólucro carnal, mas sim da grandeza da alma. Essa elegância espiritual desconstrói, assim, os preconceitos nascidos do medo coletivo. Sua história propõe um argumento ético incontestável contra a essencialização do outro com base em sua fisionomia. Ao escolher a cultura e o refinamento intelectual em oposição à animalização que seus contemporâneos tentavam lhe impor, Bibrowski afirmou sua soberania como ser pensante, demonstrando com maestria que o espírito humano permanece irredutível diante das aparências mais intrigantes da natureza selvagem que caracteriza o nosso vasto mundo físico atual. Número 3. Adam Pearson. Diagnosticado desde os 5 anos de idade com neurofibromatose tipo 1, Adam Pearson viu seu rosto transformar-se profundamente devido ao surgimento de tumores benignos, porém deformantes,
ao longo de suas vias nervosas. Apesar das intensas dores físicas e do assédio constante durante sua vida escolar em Londres, Adam recusou-se firmemente a esconder-se ou a aceitar passivamente sua situação. Ele escolheu fazer de sua diferença uma força criativa para revolucionar a indústria cinematográfica. Ator talentoso e carismático, marcou as mentes ao atuar ao lado de Scarlett Johansson no filme Sob a Pele, Under the Skin, antes de brilhar em papéis complexos que abordam a diferença com inteligência e realismo. Ativista incansável, ele luta ativamente contra os preconceitos e os crimes de ódio direcionados a pessoas com deficiência. Com seu humor ácido e sua dignidade, Adam prova ao mundo inteiro que o talento artístico transcende todas as barreiras físicas impostas pelo destino. Seu corajoso engajamento social impõe uma tomada de consciência saudável para todos os cidadãos da nossa época. Utilizando sua notoriedade para desmantelar os estereótipos sobre a deformidade, Pearson lidera uma importante luta política. Ele rejeita o status de vítima passiva e se impõe como um agente de mudança, lembrando que a inclusão social não deve ser uma promessa caritativa distante, mas sim uma exigência de justiça imediata e de igualdade cultural para todos os membros da nossa sociedade global e moderna. Número 2. Joseph Merrick. A história de Joseph Merrick, conhecido pelo trágico nome de Homem-Elefante, continua sendo uma das trajetórias humanas mais comoventes da era vitoriana. Acometido por uma doença deformante extrema, seu corpo transformou-se desde a infância, provocando o rejeito violento de sua própria família e sua exclusão da sociedade. Reduzido a expor-se em feiras para sobreviver, seu encontro salvador com o cirurgião Frederick Treves mudou seu destino. Acolhido no prestigiado Hospital de Londres, Joseph pôde finalmente revelar ao mundo a delicadeza infinita de seu espírito. Apaixonado por poesia, escrita e literatura, ele estabeleceu laços de amizade sincera com a alta sociedade inglesa, que se comoveu com sua doçura cativante. Falecido prematuramente com apenas 27 anos, Joseph Merrick deixou uma marca indelével de compaixão. Sua vida, embora despedaçada pelo sofrimento, continua sendo um apelo atemporal à empatia, lembrando-nos de nunca medir a beleza de uma alma pela imperfeição de seu invólucro carnal. Essa reabilitação por meio da bondade educa nossa sociedade sobre a importância do respeito profundo por cada indivíduo. O argumento filosófico desse destino trágico repousa na condenação eterna do voyeurismo social e do desprezo pela vulnerabilidade. Merrick encarna o triunfo da beleza interior sobre a monstruosidade do olhar da multidão. Ele nos lembra que a empatia não é um luxo moral, mas o próprio fundamento da civilização humana diante da barbárie da nossa sociedade contemporânea atual. Número 1. Lizzie Velasquez. No topo da nossa lista está Lizzie Velasquez, uma mulher cuja resiliência extraordinária redefiniu os contornos da força moral. Nascida prematura com a síndrome de lipodistrofia marfanoide progeroide, extremamente rara, Lizzie é biologicamente incapaz de acumular qualquer gordura corporal, o que a obriga a pesar pouco menos de 30 quilos na idade adulta. Na adolescência, ela sofreu o imenso trauma de descobrir um vídeo na internet que a rotulava cruelmente como a mulher mais feia do mundo. Longe de se deixar destruir por essa onda de ódio digital, Lizzie escolheu corajosamente transformar essa dor imensa em uma luta global. Tornando-se palestrante internacional, autora respeitada e figura de destaque no combate ao bullying escolar, ela levou sua voz inspiradora até o Congresso americano. Sua existência luminosa é a prova viva de que a verdadeira beleza reside na capacidade de amar, de dar esperança e de iluminar o mundo unicamente pela força de um espírito indomável. Seu triunfo ético é uma fonte de inspiração
inestimável para as futuras gerações. Esse compromisso excepcional contra o cyberbullying e a violência virtual constitui o argumento supremo da nossa reflexão. Lise soube voltar as armas da opressão tecnológica a seu favor, transformando-as em ferramentas de educação de massa e de elevação moral, provando de forma definitiva que o espírito humano possui a capacidade absoluta de triunfar sobre as agressões mais destrutivas da nossa era conectada atual. Número 11. Momento dos casos imprevistos. Arthur e Leon nasceram diferentes. Com seus traços singulares que lembravam estranhas criaturas das profundezas marinhas, as pessoas frequentemente fugiam deles na rua. No entanto, longe de se esconderem ou se isolarem, os dois irmãos decidiram transformar essa aparência única em uma força incrível. Vestidos com suas camisetas vermelhas brilhantes, subiram ao palco para criar um espetáculo de mímica cativante. Hoje, seus grandes olhos tristes e expressivos não causam mais medo. Eles fascinam o público do mundo inteiro e contam uma bela história de tolerância. Eles provaram que a verdadeira beleza reside na audácia de ser plenamente si mesmo. Em suma, essas trajetórias fora do comum demonstram que o valor humano reside no coragem de viver plenamente. Por trás dos julgamentos normativos e dos critérios estéticos, a verdadeira beleza reside na força moral que ilumina o nosso próprio mundo.